A origem da homossexualidade na Bíblia e como o pecado se tornou cultura. O choque do silêncio. Como um pecado condenado pela Bíblia se tornou motivo de celebração? Quando foi que a vergonha se transformou em orgulho e a rebelião passou a ser chamada de liberdade? Há algo profundamente espiritual acontecendo diante dos nossos olhos e poucos conseguem enxergar. O que hoje é tratado como uma questão de identidade começou como um ato de ruptura, não da carne, mas do coração. Desde o princípio, toda rebelião humana nasce do mesmo desejo: viver sem limites, decidir sem autoridade, amar sem santidade. E é exatamente aí que o engano se torna mais sutil, porque o pecado nunca se apresenta como destruição. Ele se disfarça de liberdade. Vivemos em uma geração que chama o que é santo de ultrapassado e o que é profano de coragem. O que antes era vergonha agora é bandeira. O que antes era lamento agora é orgulho. E enquanto o mundo se orgulha do que o fere, o céu permanece em silêncio. Um silêncio que não é aprovação, mas misericórdia. O mesmo silêncio que precedeu o dilúvio. O mesmo silêncio que antecedeu a destruição de Sodoma. O mesmo silêncio que espera que o homem perceba que afastar-se de Deus nunca foi sinônimo de liberdade, mas o início de uma prisão invisível. A cultura moderna transformou o pecado em estética, a desobediência em discurso e a confusão em identidade. A verdade que antes libertava, agora ofende. A mentira que antes envergonhava, agora inspira. O pecado deixou de ser algo a ser confessado e passou a ser algo a ser defendido. E quando o erro é defendido com paixão, o coração já não discerne a diferença entre compaixão e conivência. O problema nunca foi o desejo, mas o trono. Quando o homem decide ocupar o trono que pertence a Deus, tudo se inverte. O certo vira opressão. O errado vira expressão e o pecado vira cultura. Mas há um detalhe que muitos esquecem. Deus não muda. A verdade não muda. A palavra não muda. O mundo pode reinventar seus conceitos, mas o céu continua chamando as coisas pelo nome que sempre tiveram. A atração, o impulso, o sentimento. Tudo isso é real, mas não é o centro. O centro é o coração que se afasta do padrão divino. A Bíblia não condena pessoas. Ela confronta comportamentos que nascem da desobediência. E quando uma geração inteira decide reinterpretar a palavra para se ajustar aos próprios desejos, o resultado é inevitável. O colapso espiritual se torna visível e o que era exceção passa a ser sistema. O silêncio de Deus diante desse cenário é, na verdade, um ato de misericórdia. Porque o juízo só vem depois que todas as vozes humanas se calam. O tempo que vivemos não é de ausência de Deus, é de excesso de ruído humano. Cada ideologia, cada movimento, cada discurso é uma tentativa de reconstruir o Éden sem o Criador. E quanto mais o homem tenta provar que pode viver sem Deus, mais se afunda naquilo que ele chama de autenticidade, mas que a Bíblia chama de perdição. No original hebraico, a palavra usada para pecado traz a ideia de errar o alvo. O pecado, portanto, não é apenas uma falha moral, mas uma distorção de propósito. O homem que foi criado para refletir a imagem de Deus, agora reflete apenas a sua própria sombra. O corpo, que deveria ser templo, se torna trono. E o trono, que pertence ao Espírito, é ocupado pela vontade. O mesmo movimento espiritual que começou no Éden se repete hoje, mas em escala global. O homem tentando redefinir o que Deus estabeleceu, chamando de natural o que nasceu da queda. Em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, os profetas diziam que o povo já não sabia discernir entre o bem e o mal. Eles haviam trocado a luz pela escuridão e a pureza pela aparência. Não é diferente agora. A humanidade repete o mesmo erro, mas com novas palavras, novas bandeiras e novos símbolos. O engano é o mesmo, apenas melhor apresentado.
E é por isso que muitos já não percebem a gravidade do que está acontecendo. O pecado se tornou tema de entretenimento, objeto de política, fundamento de movimentos. Mas no céu, o diagnóstico continua o mesmo. O coração humano se afastou de Deus. Cada época tem seu tipo de idolatria. No passado, ela se expressava diante de estátuas e altares visíveis. Hoje, o altar é o próprio ego. É o culto à autonomia, à emoção, à autoafirmação. O homem moderno não precisa mais de ídolos esculpidos em pedra, porque ele se tornou o próprio ídolo. E é exatamente por isso que o pecado ganhou força, porque ele encontrou uma geração disposta a chamá-lo de virtude, uma geração que se orgulha do que destrói, que confunde amor com aceitação e misericórdia com relativismo. Mas a cruz de Cristo continua dizendo o que o mundo tenta esquecer. O pecado mata e a graça restaura. Para entender como o pecado se tornou cultura, é preciso voltar à origem, não da atração, mas da rebelião. A rebelião contra o Criador, contra a ordem divina, contra o propósito eterno. Porque o que começou como desobediência pessoal tornou-se um sistema espiritual que redefine verdades e confunde gerações. E nesse sistema, o homem continua acreditando que pode encontrar liberdade longe de Deus, sem perceber que a distância do Criador é sempre o começo da escravidão. A história está se repetindo. E enquanto o mundo chama isso de progresso, o céu chama de decadência. É hora de voltar à raiz, não para acusar, mas para compreender. Porque somente conhecendo a origem é que podemos discernir o engano. E quando a verdade é revelada, toda máscara cai, toda ilusão perde força e o coração volta a ouvir a voz que o criou. O que realmente está em jogo. Esta mensagem não é uma acusação. É um espelho, porque o verdadeiro confronto não acontece entre ideias, mas entre o coração e a verdade. O que está em jogo não é uma discussão sobre moralidade, mas uma disputa pela alma humana. Há algo mais profundo do que comportamento, orientação ou ideologia. O que está em jogo é a essência da criação, o propósito original que Deus plantou em cada ser humano antes que o pecado corrompesse o olhar. A homossexualidade, na perspectiva bíblica, não é apenas uma prática, mas uma consequência, um reflexo de algo que começou muito antes de qualquer expressão física. A Bíblia não descreve o pecado apenas como ato, mas como estado, um estado de separação. Desde o Éden, o homem tenta se tornar senhor de si mesmo, reinterpretando a palavra para encaixar nela seus próprios desejos. Quando a serpente disse, "Certamente não morrereis", ela não apenas negou a consequência do pecado, ela inaugurou uma nova teologia, a teologia da autonomia humana. A partir daquele momento, o homem passou a acreditar que poderia escolher o que é certo e o que é errado, moldando Deus à sua imagem, em vez de ser moldado por ele. Esse é o ponto de partida de toda a inversão moral e espiritual, o dia em que o homem trocou a obediência pela autossuficiência. Quando o coração se afasta de Deus, o corpo apenas manifesta essa distância. Por isso, a homossexualidade, assim como toda distorção espiritual, não é o início da queda, mas seu sintoma. O problema não é apenas o desejo, é o trono. Quando o homem remove Deus do centro, algo precisa ocupar o lugar. E o que ocupa é sempre o próprio ego. Daí nascem as ideologias, os movimentos e as culturas que tentam justificar aquilo que a consciência já sabe ser errado. O pecado, para sobreviver, precisa ser normalizado. E quando é celebrado, já se tornou cultura. A Bíblia mostra que o coração do homem sem Deus é um laboratório de invenções. Em Romanos 1, Paulo escreve que, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus raciocínios e o coração insensato se obscureceu.
Essa é a raiz do problema. O pecado não nasce na carne, nasce na mente que decidiu rejeitar o Criador. Quando o ser humano passa a adorar a criação, seja o corpo, o prazer ou a emoção, ele inverte a ordem da existência. Aquilo que foi feito para refletir a glória de Deus passa a refletir apenas o próprio desejo. Segundo o contexto histórico da antiguidade, os povos ao redor de Israel adoravam deuses da fertilidade com rituais que envolviam prostituição sagrada, troca de papéis entre homens e mulheres e sacrifícios corporais. Em templos dedicados a deuses como Astarte e Baal, o ato sexual era visto como uma forma de alcançar poder espiritual. O que para eles era culto, para Deus era abominação. A homossexualidade, nesses contextos, não era apenas um comportamento, mas um símbolo de inversão. A celebração da criatura sobre o Criador, a espiritualização da rebelião. E quando Israel se misturava com essas práticas, perdia o senso de santidade, confundindo prazer com adoração. A rebelião espiritual sempre tenta se disfarçar de liberdade. O homem acredita que está se libertando das regras, quando na verdade está se afastando da vida. O pecado promete autonomia, mas entrega escravidão. Ele oferece prazer, mas gera vazio. Ele promete identidade, mas produz confusão. Por isso, o que está em jogo não é apenas um debate sobre sexualidade. É uma guerra por significado. Porque quem controla o significado das coisas controla a moral da sociedade. E quando o homem redefine o que Deus definiu, ele começa a viver em um mundo onde tudo é permitido, mas nada tem sentido. O ponto central desta mensagem não é apontar um grupo, mas revelar um princípio. Todo pecado é um afastamento progressivo da presença de Deus. O corpo apenas manifesta o que o espírito já decidiu. A Bíblia mostra que, quando o homem rejeita a verdade, Deus o entrega a uma disposição mental que o leva a se satisfazer com o engano. Isso não é punição, é consequência. O juízo de Deus não é sempre fogo ou destruição. Às vezes, é simplesmente permitir que o homem siga o próprio caminho até perceber que a liberdade sem santidade é apenas outro tipo de prisão. Há uma diferença entre sentir e se submeter. O pecado nasce quando o sentimento se torna senhor e a vontade de Deus se torna opcional. E é exatamente isso que a cultura moderna celebra, o direito de definir o próprio bem e o próprio mal. Mas toda vez que o homem tenta ser juiz da verdade, ele inevitavelmente se torna prisioneiro da mentira. Por isso, a homossexualidade, segundo a Bíblia, é um reflexo de um mundo que decidiu reinterpretar a criação. O erro não está apenas no corpo, mas na crença de que o corpo pode existir sem propósito espiritual. Deus não chama as pessoas à condenação, mas à restauração. A verdade bíblica não é um peso, é um caminho. E só pode ser compreendida por quem entende que amor sem santidade não é amor, é ilusão. O amor de Deus é tão puro que não negocia com o pecado. Ele o expõe não por desprezo, mas por compaixão. Porque todo pecado que não é confrontado se transforma em cultura. E toda cultura que não é transformada pela cruz termina destruída pela própria corrupção. O que realmente está em jogo não é um tema social, é uma batalha espiritual, uma luta antiga entre a voz que diz, faça o que quiser, e a voz que sussurra, siga-me. Entre a vontade do homem e a vontade de Deus. O verdadeiro conflito não é entre pessoas, mas entre reinos. O reino do ego e o reino de Cristo. E só há um que permanece de pé quando tudo desaba. Aquele que ainda se curva diante da verdade. A primeira distorção. Tudo começou antes de Sodoma, antes de qualquer cidade ter erguido um altar à luxúria. A distorção nasceu no Éden, no momento em que o homem decidiu reinterpretar a voz de Deus. Quando o Criador disse, não comas, e o homem respondeu, por que não?
Ali foi lançada a semente de toda a confusão moral e espiritual que dominaria os séculos. O pecado nunca começa com o ato, mas com o questionamento da ordem divina. É o instante em que a criatura decide revisar o mandamento e adaptar a santidade à conveniência. O fruto proibido não representava apenas uma árvore, representava a tentação de autonomia, o desejo de definir o próprio bem e o próprio mal. Desde então, toda geração humana tem repetido o mesmo gesto, tentar criar significado sem Deus. O homem quer amor, mas rejeita o autor do amor. Quer liberdade, mas despreza a verdade que o liberta. Quer identidade, mas se afasta da imagem em que foi criado. A primeira distorção não foi sexual, foi espiritual. Foi a substituição do centro. E quando Deus deixa de ser o centro, tudo se desintegra. A mente perde o eixo, o coração perde o propósito e o corpo passa a expressar o vazio que o espírito carrega. Na história antiga, a corrupção da adoração foi sempre acompanhada pela corrupção do corpo. Os templos pagãos não eram apenas espaços religiosos, eram cenários de inversão. Homens e mulheres assumiam papéis trocados em rituais de prostituição sagrada, acreditando que dessa união nasceriam bênçãos sobre a terra. No contexto cultural daquele tempo, o ato sexual deixava de ser expressão de amor e passava a ser instrumento de poder. O prazer se tornava uma ponte entre o homem e seus deuses falsos. Era o culto ao corpo, como meio de domínio espiritual. O que Deus havia criado para ser aliança, eles transformaram em espetáculo. O que era santo, eles converteram em símbolo de rebelião. Segundo o texto hebraico, a palavra usada para conhecer, quando se refere à união entre homem e mulher, carrega o sentido de intimidade espiritual. Conhecer não é apenas possuir, é compartilhar essência. No entanto, o homem caído passou a buscar essa intimidade em lugares onde Deus nunca esteve. A sexualidade, que deveria refletir comunhão, passou a refletir confusão. O corpo, que deveria revelar a glória do Criador, passou a expressar a distância entre o homem e o céu. Essa inversão não é apenas moral, é teológica. Quando o homem tenta ser senhor do próprio corpo, ele declara independência do espírito que o habita. E é nesse ato silencioso que nasce a idolatria moderna. A adoração deixa de subir para Deus e começa a girar em torno de si mesma. O corpo vira altar, o prazer vira oferenda e a alma se torna o sacrifício. Cada sociedade que elevou o prazer acima da santidade caminhou para a ruína. Babilônia, Egito, Grécia e Roma, todas celebraram a liberdade da carne e colheram a escravidão da alma. A história não se repete por acaso, ela repete o coração humano. O erro da humanidade não foi sentir, foi redefinir. Deus criou o homem e a mulher como reflexos complementares do seu caráter. Um representa a força que protege, o outro, a ternura que gera. Juntos, eles manifestam a plenitude da imagem divina. Quando o homem rejeita essa complementaridade, ele rejeita uma dimensão do próprio Criador. A homossexualidade, portanto, surge como sintoma de uma civilização que perdeu o referencial de origem. Não é apenas uma escolha de comportamento, é o espelho de uma humanidade que tenta criar sentido fora da revelação. Em cada geração, o inimigo tenta reconstruir o mesmo padrão de confusão. Ele começa atacando a identidade, depois o propósito e, por fim, o significado da adoração. Quando a identidade é corrompida, o altar se torna vazio. Quando o altar se apaga, o pecado se institucionaliza. A distorção se transforma em norma e o que era exceção vira direito. Foi assim que Sodoma floresceu, uma cidade que transformou a imoralidade em lei e a perversão em cultura. O que era um erro individual se tornou uma estrutura coletiva de rebelião. A primeira distorção, portanto, foi a redefinição da verdade.
Quando a palavra de Deus deixa de ser autoridade, a opinião se torna doutrina. E quando a opinião é transformada em verdade, cada um cria seu próprio evangelho. O homem moderno repete o mesmo discurso da serpente. Eu posso decidir, eu posso mudar, eu posso ser o que quiser. Mas a liberdade sem obediência é apenas uma forma sofisticada de escravidão. A alma que se liberta de Deus nunca encontra paz, apenas substitui um senhor por outro, o senhor do próprio ego. A raiz de toda inversão espiritual é o orgulho. É a recusa em reconhecer que há um Criador e que tudo o que existe deve se curvar diante dele. O orgulho é o combustível de toda distorção. Foi ele que derrubou Lúcifer, foi ele que cegou Adão, foi ele que edificou Babel. E é ele que continua sustentando as ideologias que negam a ordem divina. Toda vez que o homem diz, eu sei o que é melhor para mim, ele repete a oração original do pecado. Por trás de cada expressão de rebelião, há um coração sedento de sentido. O que o mundo chama de liberdade, Deus chama de exílio. O que o mundo chama de amor, Deus chama de fuga. A origem da homossexualidade, segundo a Bíblia, é, antes de tudo, a história da criatura tentando ocupar o lugar do Criador. E enquanto o homem continuar tentando construir sua identidade sem a presença de Deus, o resultado será o mesmo: confusão, vazio e colapso espiritual. O caminho para a restauração não começa na moral, mas na adoração. O homem só reencontra sua verdadeira forma quando volta o rosto para o Criador. A primeira distorção será sempre corrigida pela primeira verdade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É nesse espelho divino que a alma volta a se reconhecer. Tudo o que foge disso é ilusão. E é para desmascarar essa ilusão que precisamos revisitar o ponto onde tudo se perdeu. A origem da rebelião que fez o pecado se tornar cultura. De Sodoma à cultura moderna. Sodoma não era apenas uma cidade corrompida. Era um símbolo profético de um sistema que decidiu viver sem Deus. O pecado ali não era apenas imoralidade, era uma ideologia. Tudo o que Deus havia ordenado como sagrado foi transformado em escárnio. O altar foi substituído pela praça e a voz profética foi trocada pelo aplauso coletivo. O que começou com desejos particulares terminou em leis públicas. O que era vício se tornou virtude e o que era condenável passou a ser comemorado. Essa é a verdadeira essência de Sodoma, a institucionalização da rebelião. A narrativa bíblica revela que antes do juízo cair, a corrupção já havia se tornado norma. O problema não era apenas o que as pessoas faziam às escondidas, mas o fato de que já não se envergonhavam disso. Quando os anjos chegaram à cidade, encontraram um povo tão acostumado ao pecado que a presença do sagrado lhes pareceu uma ameaça. Essa é a marca de uma cultura em decadência. Ela não suporta mais a luz, porque a luz denuncia o abismo que ela chama de liberdade. No contexto histórico, Sodoma era uma cidade próspera, fértil e rica. Sua destruição não foi apenas moral, mas espiritual. O pecado havia se infiltrado em cada esfera: família, governo, arte, religião. A cidade inteira se tornou um reflexo do coração humano sem arrependimento. Deus não destruiu Sodoma apenas por causa de seus atos, mas porque já não havia quem buscasse o arrependimento. O juízo foi a consequência natural de um povo que havia transformado o pecado em identidade. Hoje, vivemos algo semelhante, mas em escala global. O espírito de Sodoma não desapareceu, apenas mudou de forma. Ele deixou as ruas de uma cidade antiga e se espalhou pelos palcos, pelos discursos, pelas telas. A cultura moderna exalta aquilo que um dia foi lamentado. O pecado agora é matéria de orgulho e símbolo de autenticidade. O que era vergonha se tornou arte.
O que era perversão virou entretenimento. O mesmo padrão de inversão que começou em Sodoma agora é exportado em forma de ideologia. O que muitos não percebem é que essa transformação não é apenas cultural, é espiritual. Cada vez que o pecado é normalizado, o altar é desmontado. Quando a sociedade decide que Deus está errado e o homem certo, o juízo já começou, não em forma de fogo, mas em forma de confusão. O maior castigo de uma geração que rejeita a verdade é ser entregue às próprias verdades. Quando a consciência é cauterizada, o inferno começa dentro da mente. Há um padrão que se repete. Toda civilização que rompe com o modelo divino da família e da adoração entra em colapso. Roma caiu assim. Babilônia caiu assim. E agora o mundo moderno caminha pelo mesmo trilho, acreditando que sua tecnologia e ciência são suficientes para substituir a sabedoria de Deus. Mas, por trás da aparente evolução, há o mesmo vazio antigo, o homem tentando ser feliz enquanto foge da santidade. O pecado deixou de ser escolha individual e se tornou cultura coletiva. E toda cultura molda consciências. Quando as novas gerações crescem sendo ensinadas a duvidar da ordem divina, o engano deixa de ser opção e se torna herança. O que antes era resistência, agora é ensino. O que antes era luta espiritual, agora é currículo escolar. E é assim que a semente do erro se espalha, não mais pela tentação explícita, mas pela normalidade. O que faz de Sodoma uma advertência eterna não é apenas o fogo que caiu, mas o silêncio que antecedeu o fogo. Deus esperou. Ele procurou justos, ele deu tempo, mas o tempo terminou quando o pecado passou a ser celebrado. O problema não é o erro humano, é o orgulho de chamar o erro de direito. A Bíblia é clara. O orgulho precede a ruína e o espírito altivo a queda. A destruição sempre começa quando a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser interpretável. Hoje, o mundo repete o mesmo discurso com novas palavras. O homem diz, eu nasci assim. Mas a palavra responde, é necessário nascer de novo. O mundo diz, eu me aceito como sou. Mas o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. O conflito não é entre amor e ódio, é entre a cruz e o ego. E enquanto o homem continuar lutando contra a cruz, continuará lutando contra o próprio sentido da existência. Sodoma foi um espelho e um aviso. Deus não destrói cidades por prazer, ele as confronta por amor. O juízo é sempre o último recurso da misericórdia. E se a Bíblia mantém viva essa história, é para que o homem entenda que o pecado não é apenas uma ofensa a Deus, é uma ferida em si mesmo. Quando uma cultura decide transformar a ferida em bandeira, ela declara guerra à cura, mas o amor verdadeiro não silencia diante da doença. Ele chama a restauração. O que aconteceu em Sodoma não é apenas um registro histórico, é um roteiro espiritual, e estamos vivendo seus capítulos finais. O fogo hoje não cai do céu, mas consome corações. O juízo não chega como enxofre, mas como cegueira. E enquanto o mundo chama isso de progresso, o céu chama de apostasia, o eixo invisível do orgulho. Por trás de toda forma de pecado, existe um eixo invisível que o sustenta, o orgulho. Ele é o primeiro e o último inimigo de Deus. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios e a luz em trevas. Foi ele que fez Lúcifer dizer, subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. O mesmo espírito que o expulsou do céu, agora molda a mentalidade de um mundo que já não aceita se curvar. O homem moderno não ergue altares a ídolos de pedra, mas se curva diante do próprio reflexo. Vive para ser adorado, seguido, aplaudido. O orgulho, hoje, veste a máscara da liberdade, mas continua sendo o mesmo veneno antigo. A recusa em reconhecer que Deus é Senhor. A homossexualidade, como expressão espiritual,
Nasce dessa raiz de orgulho, não porque seja o maior dos pecados, mas porque representa a negação do modelo divino. O homem rejeita a forma pela qual foi criado e declara: eu decido o que sou. Esse é o eco de Lúcifer em uma nova geração. O mesmo grito de autonomia que começou nos céus agora é repetido nas ruas, nas músicas, nas leis e nas consciências. Quando o homem se coloca como medida de todas as coisas, o resultado é inevitável: confusão, vazio e ruína. Em essência, o orgulho é uma cegueira espiritual. Ele impede o homem de enxergar que tudo o que possui é empréstimo da graça. A mente orgulhosa não aceita limites. Quer redefinir gênero, verdade, moral e até mesmo Deus. E é nesse ponto que o juízo começa. Porque o maior castigo do orgulho é deixar o homem preso à sua própria ilusão. Deus resiste aos soberbos não porque os odeia, mas porque eles constroem muros onde ele quer construir pontes. E quando o coração humano se fecha em si mesmo, nem a luz consegue entrar. Em tempos antigos, o culto à deusa Ishtar, ou Astarte, celebrava exatamente essa inversão. Homens se vestiam como mulheres. Mulheres assumiam papéis masculinos e a confusão era vista como espiritualidade superior. Era o símbolo da rejeição da ordem natural e da exaltação da vontade humana sobre a vontade divina. Em seu contexto, o pecado era santificado e o sagrado profanado. O mesmo Espírito se manifesta hoje com novas palavras: identidade fluida, verdade pessoal, amor livre. Mas o princípio é idêntico: a negação do Criador em nome da criatura. A cultura moderna não exalta o orgulho por acaso. Ela o venera porque ele é o combustível da autossuficiência. Você não precisa mudar, dizem. Você é suficiente. É o mesmo veneno em nova embalagem. Porque se o homem é suficiente, Cristo é desnecessário. E se Cristo é desnecessário, a cruz perde o sentido. O orgulho não é apenas pecado. É o sistema de pensamento que torna a salvação irrelevante. Por isso, o inimigo não precisa mais negar Deus. Basta convencer o homem de que ele não precisa dele. O orgulho é também a origem da cegueira moral. Ele faz o homem defender o que o destrói. Ele convence a alma de que o pecado é sinal de autenticidade. E quanto mais a sociedade o aplaude, mais se distancia da redenção. O orgulho é o único pecado que transforma a culpa em motivo de celebração. O mundo chama isso de autoaceitação. O céu chama de queda. Quando a criatura se gloria em sua própria rebelião, o amor divino se entristece, não por ofensa, mas por perda. O mesmo Espírito que inspirou os profetas ainda fala hoje. Ele adverte, mas com amor. Porque o orgulho pode erguer muros, mas a graça ainda busca brechas. Deus não destrói o homem por ser orgulhoso. Ele o confronta para que o orgulho morra antes que o homem morra com ele. E toda vez que o ser humano se dobra diante da cruz, o orgulho é vencido. A cruz é o oposto da cultura moderna. O mundo diz: exalte-se. A cruz diz: negue-se. O mundo diz: siga o seu coração. A cruz diz: entregue-o. O orgulho está presente em todos nós. Não há pecado mais democrático do que esse. Ele assume formas diferentes em cada alma, mas sua natureza é sempre a mesma: afastar o homem de Deus enquanto o convence de que está certo. Por isso, a cura começa no reconhecimento. O Espírito Santo não habita em corações altivos, mas em corações quebrantados. O arrependimento não é humilhação, é libertação. O homem que se rende à verdade encontra dignidade na dependência de Deus. A cultura moderna chama o orgulho de virtude, mas o céu o reconhece como veneno. E enquanto o mundo continua proclamando "seja você mesmo", o Evangelho continua sussurrando "seja como Cristo". O verdadeiro amor não exalta o pecado, ele o expõe para curar.
Porque a maior demonstração de amor que Deus já fez à humanidade não foi aprovar seus desejos, mas enviar seu Filho para morrer por eles. E é nessa tensão que o Evangelho se torna escândalo. O homem orgulhoso quer um Deus que o aceite como é, mas o Deus da Bíblia quer transformá-lo no que ele deveria ser. A graça não é uma desculpa para continuar no erro, é o poder para sair dele. Todo avivamento começa quando o orgulho é crucificado. Toda restauração começa quando o homem diz: não sou suficiente sem ti. O eixo invisível do orgulho continua girando o mundo, mas um dia ele vai parar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O orgulho tentará resistir até o fim, mas será vencido pela glória daquele que é manso e humilde de coração. Porque o orgulho constrói impérios que caem, mas a humildade constrói reinos que permanecem. Quando o pecado se torna bandeira. Há um momento na história de toda a civilização em que o pecado deixa de ser uma fraqueza individual e se transforma em virtude coletiva. É o instante em que a sociedade, cansada de resistir à consciência, decide transformar a vergonha em identidade. E quando isso acontece, o erro deixa de ser reconhecido como erro. O mal é renomeado como bem. O pecado ganha música, ganha cor, ganha palco, ganha lei. E o que antes era lamentado no secreto agora é celebrado em praça pública. Foi assim em Sodoma, foi assim em Roma e é assim agora. A cultura moderna não apenas tolera o pecado, ela o canoniza. Ela o coloca no centro das narrativas, nas telas, nos discursos, nas escolas. O pecado se torna matéria de inspiração, símbolo de coragem, causa de ativismo. E quando o mal ganha status de virtude, o discernimento espiritual morre. O que o profeta chamou de trevas, o mundo chama de expressão. O que o apóstolo chamou de idolatria, a sociedade chama de arte. Tudo se mistura e o caos passa a ser vendido como liberdade. O pecado, para continuar existindo, precisa ser ensinado. E é exatamente isso que o sistema faz. Desde cedo, a mente é moldada para duvidar da verdade e questionar a santidade. O homem aprende a rir do que é puro, a desprezar o que é sagrado, a considerar antiquado o que é eterno. E assim nasce uma geração que acredita que Deus é o inimigo de sua felicidade. Uma geração que prefere a aprovação do mundo à comunhão com o céu. Essa é a tática mais antiga do inimigo: transformar o pecado em cultura e o engano em arte. Em tempos antigos, os impérios em decadência faziam o mesmo. O culto à sensualidade era sinal de avanço. A inversão de papéis era vista como progresso. Quanto mais se afastavam da moral divina, mais acreditavam estar evoluindo. E quando finalmente colhiam ruína, chamavam o juízo de intolerância divina. A humanidade repete o mesmo roteiro, apenas com novas palavras e tecnologias. O pecado moderno é digital, sofisticado, polido, mas é o mesmo veneno em taças de cristal. O mais assustador é que o pecado, quando se torna cultura, ganha também o manto da compaixão. Ele se veste de bondade e se apresenta como luta por direitos. Mas a compaixão que ignora a verdade é apenas permissividade disfarçada. Jesus foi a personificação da compaixão, mas jamais aprovou o pecado. Ele tocou os leprosos, mas curou suas feridas. Perdoou os adúlteros, mas ordenou: vai e não peques mais. O amor de Cristo não é cego. Ele vê o que destrói e chama o homem de volta antes que o abismo o consuma. O problema é que a cultura moderna quer o Cristo dos milagres, mas não o Cristo da cruz. Quer o perdão, mas não o arrependimento. Quer a graça, mas rejeita a verdade. E sem verdade, a graça se torna uma ilusão confortável. O pecado então ganha fôlego, ganha estrutura, ganha microfone. Já não basta existir. Ele precisa ser celebrado.
A inversão é completa quando a sociedade passa a punir quem denuncia o erro e a exaltar quem o comete. A profecia de Isaías ecoa com precisão. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. O pecado transformado em bandeira é mais perigoso do que o pecado cometido em segredo. Porque quando o erro se torna símbolo de virtude, ele se perpetua nas gerações. O engano se torna herança. E uma sociedade que educa seus filhos na mentira colhe a destruição na verdade. Mas Deus, em sua paciência, ainda chama. Ele permite que o pecado se exponha, não para humilhar, mas para revelar. Porque enquanto houver tempo, há misericórdia. O mundo chama isso de evolução moral, mas a Bíblia chama de apostasia. A evolução que rejeita Deus é apenas a decadência disfarçada de progresso. A cultura da libertação é, na verdade, a cultura da escravidão. Escravidão das emoções, dos impulsos, das opiniões. O pecado que hoje é celebrado será amanhã a causa do colapso. Nenhuma civilização sobrevive quando transforma o pecado em lei. A queda não acontece de um dia para o outro. Ela começa no coração, se espalha pela arte, entra na política e termina nos altares. O mais trágico é ver o nome de Deus sendo usado para justificar o que ele mesmo condena. Há igrejas que já não pregam arrependimento, mas autoafirmação. Há púlpitos que deixaram de ser altares e se tornaram palcos. A cruz foi substituída pelo espelho. E o Evangelho, que antes quebrava o orgulho, agora o alimenta. Mas o Cristo da Bíblia não mudou. Ele ainda chama o homem à renúncia, ainda confronta o pecado, ainda diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O pecado se tornou bandeira, mas a cruz continua sendo estandarte. Enquanto o mundo levanta as cores do orgulho, o céu ainda ergue o vermelho do sangue que liberta. A verdadeira revolução não está em desafiar a moral divina, mas em render-se à vontade de Deus. O arrependimento continua sendo o ato mais contracultural de todos os tempos. Porque num mundo que celebra o pecado, se dobrar diante da cruz é o maior ato de coragem. Chegará o dia em que toda bandeira humana cairá. Toda ideologia será silenciada e só uma voz permanecerá: a voz do Cordeiro. Nesse dia, não haverá cores, slogans ou aplausos. Apenas uma verdade: o pecado não venceu, a cruz ainda reina, a graça que restaura. Quando o pecado se torna cultura, a voz de Deus não se cala. Ela sussurra mais fundo, porque a graça não desaparece em meio à escuridão. Ela se manifesta justamente quando a noite parece mais longa. O Evangelho nunca foi uma mensagem de exclusão. Ele é um convite à restauração. Cristo não veio ao mundo para condenar o pecador, mas para libertá-lo daquilo que o destrói. A cruz não é o símbolo do ódio divino, mas da misericórdia que desce até o mais profundo abismo para resgatar o homem que esqueceu quem é. A Bíblia não mascara o pecado, mas também não mascara a graça. Ela expõe o erro para que a cura seja possível, porque Deus não redime o que o homem esconde. Ele redime o que é trazido à luz. O arrependimento é essa luz. Ele não é um castigo. É o primeiro passo da libertação. O mundo diz que mudar é perder a si mesmo, mas o Evangelho revela que só quem muda encontra sua verdadeira identidade. A graça não é a negação da santidade, é o poder para alcançá-la. Em seu contexto original, a palavra graça significa favor imerecido, mas também força transformadora. A graça não é apenas o perdão de ontem, é o sustento de hoje e a transformação de amanhã. Quando Cristo perdoava, ele também libertava. Ele não dizia: você está bem como está. Ele dizia: você está livre para não ser mais o mesmo. O perdão é o início da restauração, mas a libertação é o seu fruto.
A cultura moderna prega uma graça sem arrependimento, um amor sem verdade, uma fé sem cruz. Mas o amor de Deus não se contradiz. Ele não protege o pecado, ele protege o pecador do pecado. O verdadeiro amor não é aquele que nos deixa onde estamos, mas o que nos tira de onde nunca deveríamos estar. A graça é o braço estendido de um Deus que desce a lama não para nos acompanhar nela, mas para nos erguer dela. A restauração é um processo, não um instante. Deus não muda as pessoas apenas com palavras. Ele as reconstrói com um propósito. Aquele que se rende à graça não se torna perfeito, mas começa a ser aperfeiçoado. A luta contra o pecado não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. Morto é quem não luta mais. E aquele que se levanta todos os dias, ainda que ferido, ainda que tentado, é prova viva de que a graça está operando. A graça também é memória. Ela nos lembra do preço pago por nossa liberdade. Cada gota de sangue no Calvário é uma voz que diz: eu ainda acredito em você. O sacrifício de Cristo não foi para nos manter presos à culpa, mas para quebrar as correntes da vergonha. O diabo acusa, mas a graça absolve. O pecado marca, mas o sangue apaga. E o passado, que um dia foi motivo de dor, se torna testemunho do poder de Deus. Nenhum coração está longe demais para ser alcançado. A mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, mas a graça se colocou entre ela e a lei. O ladrão na cruz já não tinha tempo, mas ainda tinha oportunidade. Pedro o negou 3 vezes, mas foi restaurado 3 vezes. A graça não faz perguntas sobre o que você foi. Ela oferece uma nova chance de ser quem Deus sempre quis que você fosse. Segundo o sentido espiritual da palavra restaurar nas Escrituras, o termo significa colocar algo de volta em sua forma original. Esse é o propósito da graça: restaurar a imagem de Deus no homem. O pecado deforma, mas a graça refaz. O pecado mancha, mas a graça limpa. O pecado separa, mas a graça reconcilia. E cada vez que alguém volta ao Senhor, o céu inteiro se alegra. Não por um corpo que voltou a obedecer, mas por uma alma que voltou a amar. A restauração não é apenas pessoal, é cultural. Deus ainda busca levantar uma geração que não tem vergonha de chamá-lo de Senhor. Homens e mulheres que não se dobram às bandeiras do mundo, mas se curvam diante da cruz. A graça não cria uma nova ideologia. Ela restaura a verdade que o pecado tentou apagar. O verdadeiro avivamento não começa nas multidões, mas nos quartos onde alguém se ajoelha e diz: Senhor, muda em mim o que o mundo me convenceu a aceitar. Deus ainda transforma, Ele ainda chama, Ele ainda restaura. E toda vez que uma alma arrependida se volta a Ele, o inferno se cala e o céu canta. Porque nenhuma cultura, nenhuma lei, nenhuma ideologia é forte o bastante para apagar o poder do sangue de Cristo. O mundo pode tentar reescrever a história, mas há uma verdade que não muda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A restauração começa quando o homem para de discutir com Deus e volta a ouvi-lo. Quando o coração cessa de justificar o erro e decide confessá-lo. Quando a alma cansada entende que não há prazer que se compare à paz de estar reconciliado com o Criador. A graça é o final da fuga e o começo do lar. Ela não apenas perdoa o pecador, ela o ensina a caminhar. E aquele que um dia foi escravo da culpa, agora se torna mensageiro da misericórdia. É por isso que o Evangelho continua sendo a boa nova. Porque mesmo em um mundo que transforma o pecado em cultura, a cruz ainda transforma pecadores em filhos. E enquanto houver um coração disposto a se render, haverá esperança. Porque a graça não falhou, ela venceu. O espelho da verdade. Há um momento em que a alma, cansada de justificar o erro, finalmente se olha no espelho da verdade. E esse espelho não mostra apenas o que fazemos, mostra quem nos tornamos.
O maior engano do pecado não é o prazer que ele promete, mas a identidade que ele rouba. O homem começa cometendo o pecado e termina sendo moldado por ele. É por isso que a verdade é o primeiro passo da libertação, porque ela revela o que o engano escondeu. A palavra de Deus é esse espelho. Quando alguém se aproxima dela com sinceridade, já não há máscaras que resistam. A luz da Escritura não acusa, ela expõe para curar. Cada versículo é uma chama que revela o contraste entre o que Deus sonhou e o que o homem se tornou. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra é também uma promessa. A promessa de que o que foi quebrado pode ser reconstruído. Porque o espelho da verdade não apenas mostra as feridas, ele reflete o rosto daquele que pode restaurá-las. O homem moderno evita esse espelho. Ele prefere a suavidade do elogio à dor da revelação. Ele busca mensagens que confirmem seus sentimentos, não palavras que confrontem suas escolhas. Mas o Evangelho nunca prometeu conforto. Ele prometeu transformação. E toda transformação começa com a coragem de se ver como realmente é. O arrependimento não é fraqueza, é lucidez. É o momento em que o espírito acorda e reconhece que a mentira pode ser doce, mas o amargo da verdade cura. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, ele não dançou nem celebrou. Ele caiu, disse: "Ai de mim, estou perdido." Porque diante da santidade, toda pretensão humana desaba. É nesse chão que a graça floresce. Deus não transforma os que se acham fortes, ele reconstrói os que se reconhecem fracos. O espelho da verdade não destrói o homem, ele o quebra para que Deus possa refazê-lo. O mundo ensina que olhar para dentro é o caminho da cura, mas olhar para dentro sem olhar para o alto é o caminho da confusão. O autoconhecimento sem arrependimento é apenas orgulho disfarçado. O verdadeiro conhecimento de si nasce quando o homem se vê à luz de Deus, não à sombra das próprias opiniões. E quando essa luz o atinge, ele entende que o problema nunca foi sentir, foi adorar o sentimento. O pecado não é apenas fazer o que é errado, é amar mais o erro do que a presença de Deus. Há algo profundamente libertador em se render à verdade, porque ela é o único espelho que não distorce. O mundo oferece reflexos confortáveis, mas falsos. A verdade oferece feridas reais, mas curáveis. Ela mostra o que o pecado fez, mas também mostra o que Cristo pode refazer. O homem que foge da verdade foge da cura, e o homem que se encara à luz da cruz encontra a redenção. Cada lágrima diante de Deus é uma confissão sem palavras. Cada silêncio arrependido é um grito que o céu ouve. Deus não espera que o homem se explique, ele espera que o homem se renda. E quando a rendição acontece, o espelho da verdade deixa de ser acusação e se torna revelação. O pecador vê o reflexo do Salvador e entende, enfim, que a santidade não é uma conquista humana, mas o reflexo da presença de Deus em um coração purificado. A verdade liberta porque ela substitui o engano pela luz. E onde há luz, o pecado perde seu poder. O homem que vive pela verdade já não precisa provar nada. Ele não vive mais para se afirmar, mas para glorificar. Ele não busca mais aprovação, porque já foi aceito. Ele não carrega mais vergonha, porque já foi lavado. E quando o espelho da verdade se torna parte da sua rotina espiritual, a mentira do mundo já não o seduz. O espelho da verdade é o lugar onde a culpa morre e a identidade renasce. É onde a criatura reencontra o Criador. É o ponto onde a graça deixa de ser teoria e se torna experiência. E todo aquele que um dia se viu nesse espelho e não fugiu, nunca mais foi o mesmo. Porque ao se ver como realmente é, ele viu também quem Deus sempre soube que ele poderia ser. O amor que não se cala. O amor verdadeiro não é o que concorda com tudo,
É o que permanece fiel mesmo quando precisa confrontar. O amor de Deus não silencia diante do pecado. Ele fala porque quer salvar. Ele não aplaude a queda, ele estende a mão. O amor que vem do céu não é frágil nem permissivo. É firme, é santo, é redentor. Ele fere para curar, confronta para libertar, revela para restaurar. Por isso, a mensagem do Evangelho nunca foi popular. Ela corta as raízes do orgulho antes de oferecer os frutos da graça. Vivemos tempos em que o amor foi reescrito. O mundo o reduziu a sentimento, mas o amor bíblico é decisão. Ele não se baseia no prazer, mas no sacrifício. Ele não busca aprovação, mas transformação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o amor que não se cala. Um amor que escolhe morrer para que outros vivam. Um amor que prefere ser rejeitado a ver alguém perdido. A cruz é a prova mais clara de que o amor divino não negocia com o pecado. Ela não é um símbolo de tolerância, é um marco de redenção. O mesmo Jesus que abraçava os pecadores também dizia: arrependei-vos. O mesmo Cristo que perdoava também ordenava: vai e não peques mais. O amor de Deus não é cúmplice do erro, é inimigo do engano. Ele não veio para consolar o homem no pecado, mas para tirá-lo dele. E é exatamente esse amor que o mundo rejeita, porque ele exige mudança. A cultura moderna confunde amor com aceitação. Mas aceitar o que destrói não é amar, é abandonar. Deus não aceita o homem como ele é. Ele o recebe para transformá-lo. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado porque o pecado mata o que ele ama. A graça é o abraço de Deus ao homem, mas a santidade é o limite que protege esse abraço. O amor sem santidade é ilusão. A santidade sem amor é tirania. Só em Cristo essas duas forças se encontram perfeitamente. O amor de Deus não se cala, porque ele conhece o fim do caminho. Ele sabe que o pecado promete paraíso e entrega ruínas. Ele vê o abismo antes que o homem o perceba, e por isso ele fala. Fala através da consciência, da palavra, dos profetas, das circunstâncias. Às vezes fala com doçura, outras com dor, mas sempre fala com amor. O silêncio de Deus, quando acontece, não é ausência de voz, é espera pela resposta. E quando o homem finalmente ouve, o amor se manifesta em restauração. O amor verdadeiro não é o que poupa o confronto, é o que o sustenta com lágrimas. Deus não se alegra em condenar, ele se alegra em perdoar. Mas o perdão não é automático, ele é fruto da rendição. Só quem reconhece o pecado pode experimentar a profundidade da graça. O homem que se cala diante da verdade não está sendo amoroso, está sendo cúmplice. O amor se mede pela disposição de perder o conforto para salvar o outro da perdição. Nos tempos antigos, os profetas foram odiados não porque falavam de juízo, mas porque amavam demais para ficarem em silêncio. Eles choravam pelo povo enquanto o povo os apedrejava. E ainda assim falavam, porque o amor que vem de Deus não calcula o preço. Ele prefere ser ferido pela verdade a ferir alguém com o silêncio. Foi esse amor que moveu Cristo até o Calvário. Ele sabia que seria rejeitado, mas preferiu o sacrifício à omissão. Hoje, a igreja é chamada a refletir esse mesmo amor. Não o amor que se adapta ao mundo, mas o que o confronta com misericórdia. O Evangelho não foi feito para ser confortável, foi feito para ser libertador. E quem ama de verdade não se curva ao erro, mesmo que o preço seja o desprezo. A verdade pregada com amor é o instrumento mais poderoso que existe. Ela não destrói, ela regenera. Ela não humilha, ela redime. O amor que não se cala é o mesmo que ainda ecoa na cruz. Uma voz que atravessa séculos dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase resume todo o plano da redenção.
Ela revela que o amor de Deus não depende da reciprocidade. Ele ama porque é da sua natureza amar, e quem é alcançado por esse amor é chamado a refletir o mesmo, a falar quando o mundo exige silêncio, a permanecer quando o mundo se rende. No fim, o juízo de Deus não será apenas sobre o que fizemos, mas também sobre o que deixamos de dizer. O silêncio diante da mentira é uma forma de concordância, e por isso, o amor de Deus continua nos chamando à coragem de falar a verdade com compaixão. Porque enquanto o mundo chama o pecado de cultura, o céu ainda o chama de cruz. E essa cruz continua erguida não como símbolo de derrota, mas como a maior prova de que o amor verdadeiro jamais se cala. O juízo do silêncio. Antes de Deus julgar, ele silencia. E esse silêncio é a advertência mais séria do céu. Quando o pecado se torna bandeira, quando a verdade é ridicularizada e quando o amor é deturpado, o juízo já começou. Não em forma de catástrofe, mas em forma de ausência. Ausência da presença, ausência da sensibilidade espiritual, ausência do temor. O silêncio de Deus não é vazio. É voz contida, é a pausa que antecede a resposta. E quando ele se cala, não é porque desistiu do homem, mas porque está esperando que o homem perceba o abismo em que se colocou. Foi assim nos dias de Noé. A humanidade prosperava em tecnologia, em festas, em discursos sobre liberdade. Casavam-se, edificavam, multiplicavam-se. Tudo parecia normal. Até o dia em que as portas da arca se fecharam. O juízo não começou com o dilúvio, mas com o silêncio antes da chuva. Deus já havia falado o suficiente, mas ninguém quis ouvir. A voz do profeta foi abafada pela euforia do mundo. E o mesmo acontece agora. A chuva pode ter outro nome, mas a surdez espiritual é a mesma. Vivemos a era em que o silêncio de Deus soa como aprovação. Muitos confundem paciência divina com aceitação moral. Mas o atraso do juízo é misericórdia, não conivência. Ele espera porque ama, ele adia porque deseja salvar. Mas quando o homem insiste em transformar o pecado em cultura e o erro em bandeira, chega um ponto em que o próprio pecado se torna o castigo. A mente se entrega à confusão, a consciência à cegueira e o coração à insensibilidade. O inferno não começa depois da morte. Ele começa quando o homem já não sente falta de Deus. O juízo do silêncio é invisível, mas devastador. Ele não destrói cidades, ele apaga a voz interior. O homem continua vivo, mas deixa de ouvir. Continua falando, mas já não entende. É o castigo de uma geração que trocou o arrependimento pela autopiedade. Uma geração que prega sobre amor, mas não sabe mais o que é santidade. Uma geração que busca milagres, mas foge da cruz. E enquanto o céu espera, o pecado amadurece. Quando a iniquidade chega ao limite, o silêncio termina e o som do juízo ecoa. Há algo solene nas palavras de Romanos: Deus os entregou. Essa é a sentença mais triste das Escrituras. Não é Deus punindo, é Deus permitindo. Quando o homem insiste em viver sem o Criador, ele simplesmente o deixa experimentar as consequências. E quando a humanidade acredita ter conquistado sua independência, descobre que foi entregue à própria decadência. É o juízo mais terrível, porque é silencioso. Não vem em forma de fogo, mas em forma de permissão. Nesse tempo de silêncio, Deus ainda fala aos que o buscam. Ele sussurra no coração arrependido, fala nas madrugadas de oração, revela-se àqueles que não se conformam com a cegueira do mundo. O remanescente sempre ouve, mesmo quando o mundo faz barulho demais. O Espírito Santo ainda convence, ainda consola, ainda chama. Ele não desistiu. Ele apenas aguarda que os ouvidos espirituais se abram novamente. O juízo do silêncio também é um espelho. Ele revela o que está no coração do homem quando Deus parece distante. É nesse vazio que se manifesta quem realmente somos.
a quem se volte para ele e a quem se afunde ainda mais na própria soberba. O silêncio não é a ausência de Deus, é a oportunidade final de arrependimento. É o tempo em que o Criador observa se há ainda quem ouça sua voz, mesmo quando ela já não ressoa com o mesmo som. Mas esse silêncio não durará para sempre. Haverá um dia em que o céu falará novamente, e dessa vez não em sussurros, mas em trombetas. O Cordeiro voltará não mais em silêncio, mas com voz de trovão. O tempo da graça terá se encerrado, e o amor que um dia falou com mansidão falará com justiça. Nesse dia, todos os que transformaram o pecado em cultura verão que a verdade nunca deixou de existir, apenas esperava o momento de ser revelada. Hoje, o mundo ainda tem escolha. Ainda há tempo para quebrar o silêncio com arrependimento, para transformar a vergonha em clamor e o orgulho em rendição. Porque o amor que não se cala também é o amor que espera. Mas quando o tempo da espera terminar, o silêncio de Deus se tornará irreversível. E então, tudo o que restará será a lembrança de que o Criador falou, e poucos quiseram ouvir. O dia em que o céu falará outra vez. O silêncio de Deus não é eterno. Ele tem um limite. Um dia, o mesmo céu que hoje observa em misericórdia se abrirá em juízo. As vozes que foram caladas voltarão a falar. As verdades que foram ridicularizadas serão exaltadas e toda mentira será confrontada pela presença daquele que é a própria verdade. O amor que um dia avisou em lágrimas voltará em glória, e nesse instante toda bandeira humana cairá. Nenhum nome, nenhuma ideologia, nenhuma cultura permanecerá de pé diante do nome de Jesus Cristo. Haverá um som, e esse som romperá todo o silêncio. O toque das trombetas não será metáfora, será realidade. O Filho do Homem virá, não mais como cordeiro ferido, mas como leão vitorioso. Aqueles que zombaram do arrependimento perceberão que a graça tinha prazo. Aqueles que chamaram o pecado de direito verão que a verdade nunca foi tirania, foi amor tentando salvá-los. Nesse dia, os orgulhosos se curvarão e os humilhados serão exaltados. Os que amaram as trevas lamentarão e os que permaneceram na luz brilharão como o sol. As Escrituras dizem que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não por imposição, mas porque a glória será irresistível. Cada argumento humano será silenciado, cada justificativa cairá por terra e a santidade de Deus preencherá tudo. O mesmo amor que hoje oferece perdão se tornará o juízo para os que o desprezaram. E então se cumprirá a promessa. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mas esse dia não é apenas um evento futuro. Ele começa agora, toda vez que alguém se rende à voz de Deus. Cada arrependimento é um pequeno retorno de Cristo ao coração. Cada lágrima diante da cruz é um prenúncio do que o céu fará em escala eterna. Quando o Espírito Santo encontra espaço em uma alma, o juízo se transforma em graça e o fim se transforma em recomeço. Porque antes que o juízo caia sobre o mundo, ele precisa cair sobre o orgulho dentro de nós. A história da humanidade caminha para o seu clímax. E o maior engano seria pensar que esse é apenas mais um ciclo natural. O que se aproxima não é colapso, é colheita. O trigo e o joio cresceram juntos, mas agora a foice está nas mãos do Senhor. O pecado que virou cultura chegará ao seu limite, e o amor que foi desprezado revelará sua justiça. A cruz, que foi ignorada, se tornará o único ponto de referência em meio ao caos. Haverá lágrimas nesse dia, não apenas de dor, mas de revelação. Muitos entenderão tarde demais que o amor de Deus não era censura, era alerta. Que a pregação da verdade não era fanatismo, era misericórdia. Que cada profeta desprezado era uma última tentativa do céu de evitar o abismo. O amor que não se cala falou, esperou e chorou. E quando o juízo vier,
Ele virá com a mesma pureza com que um dia ofereceu perdão. Mas para os que se renderam, o som será diferente. Não será o trovão do juízo, será a melodia da redenção. Eles ouvirão o chamado: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. E esse será o início da eternidade, um tempo sem dor, sem medo, sem pecado. O amor vencerá, não por força, mas por verdade. O dia em que o céu falará outra vez será o dia em que o silêncio da graça dará lugar ao som da glória. E até lá, cada um de nós carrega uma escolha: permanecer calado diante da mentira ou se levantar pela verdade que salva. O mundo pode continuar chamando o pecado de cultura, mas o céu continuará chamando de cruz, porque a cruz é o último aviso e a maior promessa. Ela é o ponto em que o juízo e o amor se encontram, e o homem volta a ser quem Deus o criou para ser. O tempo está se esgotando, mas a esperança ainda respira. Ainda há lugar na arca, ainda há perdão na cruz, ainda há voz no deserto chamando o homem de volta. E enquanto houver uma alma disposta a ouvir, o céu continuará falando, mesmo em meio ao silêncio, porque a última palavra nunca pertenceu ao pecado, pertence ao Cordeiro. E quando ele falar novamente, todo o universo saberá: o amor venceu.